E aí, galera, massa! Mais uma questão da Federal de Santa Catarina, prova que aconteceu agora em 2022. Se você caiu aqui de paraquedas e não é inscrito no canal, se inscreva, vai lá, dá uma moral para nós, para não perder as próximas resoluções que aparecerão para vocês. Bacana? Então, questão de número 25, prova da Federal de Santa Catarina, 2022. Olha só o que dizia essa questão. Vamos já para nossa primeira afirmação, vamos lá? Se o ponto A, 3 e 4, pertence à reta R de equação 2kx mais k menos 3y mais 2 igual a zero, e S é uma reta perpendicular a R, então o coeficiente angular de S é menos 1. Pessoal, é o seguinte, nesta primeira afirmação, o que nós temos que lembrar da questão 25? Eu preciso olhar para o ponto que ele deu da equação da reta R e usar essa informação para primeiro definir qual é o valor do K, valor numérico. Tendo o valor do K, eu conheço a equação da reta R. Legal, bacana. Tendo a equação da reta R, eu sei seu coeficiente angular. E aí precisamos lembrar da condição para que duas retas sejam perpendiculares entre si. Legal? Então vamos lá, questão 25. Começamos a brincadeira. Afirmação 01, que diz para você, olhe novamente para as informações. Ponto A, nós temos lá, de coordenadas 3 e 4. Nós temos a equação da reta R, que foi dita para você como sendo escrita 2k vezes o x, então 2k x mais k menos 3 vezes o y. E aí nós temos o termo independente sendo igual ao número 2, então mais 2, e isto é igual a zero. Então, quando nós olhamos para essas duas informações, o que eu sei? Já que o ponto A ele pertence à reta de equação R, nós vamos fazer a substituição. Então, a primeira informação é isso. Troquei os valores. Vamos ganhar um pouco de espaço e tempo aqui, ó. Eu sei que quando o x vale 3, o y é igual a 4. Esta equação é uma verdade absoluta porque o ponto A ele pertence a essa equação. Legal? Então, vamos lá. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes o k. Então, nessa nossa substituição, já escrevemos 6k. Quando eu olho para o k menos 3 vezes o y do ponto A vale 4. Então fiz a substituição e apliquei a distributiva. Bacana? Então escrevemos 4 vezes o k menos 12 mais o número 2, isto é igual a zero. Então, como eu disse, o ponto A ele é fornecido para que você possa encontrar esse valor que está desconhecido da equação da reta R. Perfeito. Agora é só dar uma melhorada na escrita, achar o valor do k, literalmente saber quem é a equação de R para definir quem é o coeficiente angular da reta S que precisa ser perpendicular a esta reta R. Bacana? Então vamos lá. Ó. 10 vezes o valor do K menos 10 precisa ser zero. Ganhando tempo e espaço, passei o 10 para lá, passei o outro 10 dividindo, então já definimos que o K nessa expressão tem que ser igual a 1. Até aí acredito que você não tenha tido treta. Então agora vamos fazer a substituição. Quando eu faço a substituição, a equação da reta R está sendo definida por k vale 1, então escrevemos 2x, 2 vezes o x. K vale 1, menos 3 dá menos 2, então escrevemos menos 2, y, mais o número 2, isto é igual a zero. Lei de formação geral da equação da reta. O que eu preciso lembrar nesse momento? Preciso simplificar? Não, não preciso, tá? Porque eu só preciso do coeficiente angular dela. Mas se você quiser escrever num formato bonitinho, você pode pensar numa simplificação, sem treta nenhuma. Então eu só vou simplificar para ficar um pouco mais bonitinho, mas lembre-se que não precisa, tá? Então eu vou dividir tudo por 2, para que eu possa olhar para a equação da reta R, sendo escrita como sendo x menos y mais 1 igual a zero. E em qualquer uma das situações daria certo para você a relação do coeficiente angular, porque as retas trabalham com a ideia de equivalência. Até aí tudo bem. E é o coeficiente angular dessa reta? Quando eu tenho uma lei de formação geral, o que eu preciso lembrar? Lei de formação geral. A vezes um x mais b vezes um y mais o c precisa ser zero. Na lei de formação geral, o seu coeficiente angular é dado por menos a sobre b. Então, o coeficiente angular dessa reta, que ele chamou de r, então vamos escrever aqui, ó, eu preciso olhar para o número que multiplica o x, o valor do a, trocar o seu sinal, porque é menos a, e dividir pelo coeficiente do y, que é o b. Dividimos pelo b. Por isso que eu havia dito para você que não haveria necessidade de você simplificar. Olha para a equação, está no formato geral, preciso de quem? Coeficiente do x, coeficiente do y, para fazer a divisão. Então, menos a sobre b determina o coeficiente angular. Note que menos 2 dividido por menos 2 não é diferente como resultado de menos 1 dividido por menos 1. Ambos trarão o mesmo coeficiente angular, porque a reta é a mesma. Bacana? Então, agora, para nós finalizarmos, o coeficiente angular da reta R vale, olhando para a expressão simplificada, o A vale 1,
então menos o valor do A, dividido pelo valor do B, que é o número que multiplica o Y, esse cara vale menos 1. Então, coeficiente angular, menos 1 dividido por menos 1, vale 1. O que eu tenho que lembrar neste momento, então? Quando eu olho para o coeficiente angular de R, eu preciso do coeficiente angular de uma reta perpendicular a esta reta R, eu sei que a condição de perpendicularidade entre duas retas é que o coeficiente angular das duas precisa acontecer o quê? Uma ser o inverso negativo da outra. De certa forma, você pode dizer simplesmente o seguinte, Bel, o produto dos dois coeficientes angulares tem que dar menos 1. Perfeito? Então, nesse contexto de ser o inverso negativo, que é o coeficiente angular de R? 1. Logo, quem deve ser o coeficiente angular de S, já que S tem que ser perpendicular a R? Troca de posição e troca de sinal. O número 1 e o número menos 1, tenta lembrar da matemática básica. São aqueles caras que, invertido, vai dar sempre o mesmo valor. Que é o inverso do número 1? 1. Que é o inverso do menos 1? Menos 1. Perfeito? Caso contrário, você não tem esses dois números, eu inverto, e aí eu tenho que também trocar de sinal para essa condição de perpendicularidade. Bacana? Então, neste momento, vou inverter o número 1, continua sendo 1. Vou trocar de sinal, menos 1. Então, qual é a condição para eu ter os dois caras? Produto entre eles tem que ser menos 1. Uma outra forma de você lembrar, ou inverte e troca de sinal. Perfeito? Então dá uma olhada aí o que a questão falou para você, que o coeficiente angular de S vale menos 1. Então a primeira afirmação dessa questão 25 é uma afirmação verdadeira. Bacana? Então estamos com uma verdade no primeiro item e aí fechamos a primeira informação. Bora lá para a segunda? Olha o segundo item, o que ele diz para você. A área da região delimitada pelas retas x menos y menos 2 igual a 0, x menos 3y menos 2 igual a 0 e x igual a 6 é 16 sobre 5 unidades de área. Pessoal, aqui vai uma dica que é a seguinte, vamos lá. Quando a gente fala em área de figuras planas na área da geometria analítica, quando a gente entra nessa parte da geometria analítica, tem algumas possibilidades. Uma delas é você olhar para a imagem no plano cartesiano e usar a ideia da matemática básica para as áreas. Como assim, Bel? Aí eu vou ver que figura que vai dar, a gente já sabe ali que vai formar uma figura triangular, porque eu tenho três retas, a intersecção entre elas vai criar uma região triangular. Dependendo, ele poderia falar para você ir trabalhar com os eixos também do plano, daí a gente já não sabe o que iria acontecer, dependendo do contexto. Mas como envolve só essas três retas, o que você vai analisar é que provavelmente vai formar uma figura triangular. E aí você pode olhar para o triângulo e definir, ó, base vezes altura dividido por 2. De todas as condições, esta é uma delas, tá? Então você olha para o plano e faz essa identificação. A outra, suponha-se que ao fazer essa imagem no plano você tem algum problema dessa matemática básica e não consiga resolver. O que nós também podemos analisar nesse item 2? Você vai encontrar a intersecção entre as retas 2 a 2, e aí a intersecção entre as retas 2 a 2 você joga num falso determinante ou no determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, porque daí o módulo desse determinante ou desse falso determinante dividido por 2 é a área dessa região plana que você jogou no plano cartesiano. Tá? Então suponha-se, Bel, não entendi nada que você falou, vou comentar aqui na frente, então acompanhe junto comigo. Eu vou mostrar para você das duas formas como que você poderia pensar. Legal? Então afirmação 2, como nós respondemos esse item? Vamos devagarinho, vou separar aqui para você. Então a afirmação 2, ela traz as três equações. Note um lance bacana nessas três equações que ele forneceu para você. Ó. Dá só uma olhada. A primeira equação, eu vou dar nome, tá? A primeira equação eu vou chamar de R. Ele não dá nome, mas vamos lá. A primeira equação, então, que eu estou chamando de R, seguindo a ordem da escrita, vai ser x menos o y menos 2 igual a 0. A equação que eu vou chamar de S, que vem logo em seguida, será x menos 3y menos 2 igual a 0. E uma equação que eu vou chamar de T, que é uma equação que ele chamou de x igual a 6. Bacana? Então essas são as três equações. Quando você olha para as três equações, conforme eu disse, o que nós podemos identificar? Vamos primeiro pensar assim, ó. Eu vou pegar a intersecção entre essas duas retas, tá? Entre R e S. E eu vou afirmar que este ponto de intersecção entre as retas R e S vai ser o nosso ponto A. Então, ponto A tem uma coordenada que é chamada de x do YA e y do YA. Perfeito. Onde que vem isso aqui? R e S. Eu vou trabalhar com a intersecção entre as retas R e T. Tem uma equação simples, depois eu comento com você sobre essa equação aqui, ó. Mas eu preciso da intersecção entre esses dois caras. Aí o que eu digo?
eu digo que este ponto B, que tem coordenadas x do ponto B e y do ponto B, é a intersecção entre as retas T e R, tudo bem? E aí depois nós vamos ter a intersecção entre S e T. A gente fez a intersecção 2 a 2. E esse cara eu vou chamar de ponto C. Novamente, x do ponto C e y do ponto C. Então só para você lembrar de onde vieram esses valores, aqui eu tenho a intersecção de R e S, não faço a menor ideia do que vai dar. Aqui eu tenho a intersecção de R e T, e aqui eu tenho a intersecção de S e T. Porque eu quero a região limitada por essas três retas, por isso nós vamos analisar isso, perfeito? Intersecção entre retas, o ponto de encontro é resolvendo um sistema com as equações. Sempre que você quer ponto comum envolvendo equações, você busca resolver um sistema, tá? Então a ideia introdutória ela é essa. Vou resolver o sistema então com RS, é um sistema simples que a gente vai fazer análise, então olhando para as equações, está aqui embaixo o nosso ponto A. Quem que é o ponto A? Um sistema que precisa ser resolvido com as duas equações. Então x menos y menos o número 2, isto precisa ser zero, enquanto x menos 3 vezes o y menos o número 2, isso também precisa ser zero. O processo de resolução do sistema ele é seu, tá? Escolhe aí um caminho para seguir e acaba resolvendo o sistema. O que eu vou fazer olhando para as duas equações é somando, ou subtraindo no caso, ou melhor dizendo, né? Porque a ideia da soma, só que eu vou falar em subtração, a ideia da adição das equações faz com que uma das incógnitas desapareça. Então eu vou pegar a equação de cima e fazer a soma com a oposta da de baixo. De forma grosseira, o que eu estou fazendo aqui? Subtraindo as duas equações nessa ordem, de cima para baixo. Então, quando eu faço essa diferença, o que eu acabo de escrever aqui embaixo? X menos x, deleta. Menos y, menos o menos 3, vai dar mais 3. Então, menos y, desculpa, mais, né? Menos y mais 3y, isso resulta em o dobro de y. Menos 2, menos o menos dá mais, zerou a informação. E 0 menos 0 dá 0. Magia. O y aqui para nós, ele vale 0. Então eu já achei o y do ponto A com essa resolução. Quando eu pego esse cara e troco em qualquer uma das equações, eu vou achar o x. Então o que acontece quando o y é 0? Quando o y é 0, x menos 2 dá 0, então x vale 2. Então aqui já ganhando tempo e espaço, ó, estamos dizendo que o x vale 2. O que acabamos de encontrar? Coordenadas do ponto A. Então o ponto A ele tem coordenadas 2 e 0. E essa é a intersecção entre as retas RS. De forma análoga a gente faz com as outras duas, só que aí vem o detalhe. Dá uma olhada na equação da reta T. A reta T ela é uma equação vertical. Por que ela é uma equação vertical? Porque não tem o y na sua lei de formação. Quer dizer, até tem, o seu coeficiente é 0, tá? Ele não aparece. Então, nesse contexto, quando você tem o x, somente o x aparecendo numa equação de reta, é porque a reta é vertical. Se você só tem o y, suponha-se, y igual a 6, é porque a sua reta é horizontal. Então, o que eu já sei? Todos os pontos que pertencem a essa reta, o x vale 6. É o y que é variável aqui para nós. Então, qualquer ponto que pertence à reta t, o x é 6. E o y? O y assume infinitos valores, porque você está vindo de um menos infinito até um mais infinito com todos esses pontos que estão alinhados de forma perpendicular ao eixo x. Legal? Então, esses outros sistemas, eles acabam sendo mais light para nós resolvermos. Então, dá uma olhada no que vai acontecer aqui na frente para nós nesse contexto. Ponto B, eu simplesmente vou trocar o x por 6 na reta R e vou achar o y. O ponto C, eu simplesmente vou trocar o x por 6 para achar o y entre S e T. Porque T, eu tenho certeza que o x vale 6. Então eu não preciso escrever o meu sistema, mas é como se eu escrevesse assim. Estou pensando em outras situações, tá? Quando você tivesse uma terceira equação que não fosse tão simples como essa. Então o que nós faríamos? Resolveria o sistema. Você escreveria RT, equação de R, e a equação de T resolve o sistema. Mas como T diz que x é igual a 6, já troca lá em cima. E aí você vai achar o y do ponto B. Olhando para a reta S, olhei para a reta S, troco o x por 6, já vou achar o y do ponto C, porque eu disse que o ponto C é a intersecção entre S e T. Legal? Então, trabalhando de uma forma um pouco mais bonitinha, tá aqui, ó. Ponto B. Eu não vou escrever o sistema, vou ganhar espaço com vocês. Então, eu estou olhando para a reta reta R e a reta T. Então, na reta T, o x é sempre igual a 6. Isso não muda. Vou trocar na reta R, porque é o ponto B que eu estou falando, e na reta R, quando o x vale 6, deixa eu fazer a substituição aqui,
Quando x vale 6, eu estou indo atrás do y, então é 6 menos o y menos 2 igual a 0. Vou passar o y para lá, 6 menos 2 dá 4, então o y tem que ser igual a 4. Pronto, determinamos as coordenadas do ponto B. O ponto B tem x valendo 6 e y valendo 4. E de forma análoga, vamos continuar separando aqui, vai acontecer com S e T. O x vale 6, então vamos de novo agora para o nosso ponto C. Ponto C, o x é igual a 6, e aí nós vamos fazer a troca na reta T. Na reta S, desculpa. Reta S está aqui. O x valendo 6, então 6 menos 3 vezes o y menos 2, isto é igual a 0. Aí vou passar o 3y para lá, vai dar 4, então chegamos no y sendo igual a 4 dividido por 3. Quem são as coordenadas então para nós desses três vértices? Achei o último agora. Então temos aqui como informação o C, de coordenadas x do ponto C, 6, e o y do ponto C, 4 sobre 3. Lembra do meu primeiro diálogo com você no início do item 2? O que eu havia dito para você? Um dos caminhos seria você encontrar a intersecção entre as três retas, 2 a 2, e trabalhar com o determinante ou com o falso determinante dos pontos. Aí você pega o módulo desse valor, multiplica por 1 sobre 2, você tem a área dessa figura triangular. Legal? Então, nesse contexto que eu falei, para você que não lembra, olha só como fica a nossa historinha. Você vai pegar a área dessa figura triangular, vou escrever aqui embaixo, ó, a área, tá, dessa figura triangular que nós estamos criando, vai ser dado por 1 sobre 2, que multiplica o módulo do falso determinante. E como que funciona esse cara? Escolha o primeiro ponto para iniciar, onde a primeira linha vai ser formada pelos valores do x e a segunda linha pelos valores do y. Até aí tudo bem. Só não se esqueçam, por favor, a primeira coordenada que você escrever aqui, você precisa fechar com ela. A gente tem que fechar nossa imagem da geometria analítica, tá? Tem que fechar a figura, você tem que contornar toda ela. Então, eu vou escrever, tá? E aí você vai lembrando aqui comigo. Só que eu não vou escrever. Quando eu digo vou escrever, não vou escrever, dá só uma olhada. X do ponto A, Y do ponto A. Então, estou escrevendo colunas, tá? X do ponto A, Y do ponto A. Tá lá em cima. X do ponto A deu, aqui, né, na verdade, 2, Y do ponto A, 0. Aí eu vou escolher o B. Bel, tem que seguir essa ordem? Triângulo não precisa, tá? Se você tivesse uma outra figura, a historinha seria outra, mas aí aqui você tem que contornar a tua figura, é obrigado a olhar para o plano. Aqui eu não estou olhando para o plano porque é uma figura triangular. Então não há nessa necessidade. Posso pegar o B ou o C, tanto faz, tá? Vou pegar o B para seguir a ordem bonitinha. Então X do ponto B, Y do ponto B. Então nós temos 6 e 4. Vamos de novo. Ponto C, X do ponto C, Y do ponto C. 4, 6 e 4 sobre 3. E nota, o primeiro ponto onde eu iniciei todo o nosso cálculo, ele precisa ser reescrito aqui na frente. Então não interessa qual seja o ponto que você inicia, tá? Escreveu o primeiro ponto, ele precisa terminar a sua escrita. Então começamos aqui e terminamos com 2 e 0. Então é o módulo do falso determinante. Isso é um falso determinante, tá? Se é um falso determinante, o que a gente vai fazer? Princípio determinante. Ele não é chamado de determinante porque, o que nós sabemos, essa matriz ela não é quadrada. Então, nesse contexto, a gente usa a ideia do determinante, mas eu não posso chamar isso de determinante, tá, galera? Então, a ideia é a seguinte, vamos lá, acompanha comigo. Principal e suas paralelas, se fosse o determinante, então vamos seguir a mesma direção. O 2 vezes o 4, vamos multiplicar. 6 vezes 4 sobre 3, vamos multiplicar. E 6 vezes 0. Então, vai ficar aqui para nós embaixo, ó. A área desta figura triangular, ela valerá 1 sobre 2 vezes o módulo de quem? Começamos a brincadeira. 2 vezes 4 dá 8. Então eu vou multiplicar sempre pensando nisso, ó, nesse caminho, tá? 2 vezes 4, 8. 6 vezes 4 sobre 3. Ah, vamos simplificar, Bel. Vamos escrever 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 4, 8. Posso fazer isso? Pode, mas eu vou deixar assim por enquanto, para você entender onde nós vamos chegar, tá? Então 6 vezes 4, 24, então mais 24 sobre 3. Continuamos. 6 vezes 0, aí zerou. 0 não vou escrever. Na volta, nós precisamos trocar de sinal das multiplicações. Então aqui eu vou fazer 2 vezes o 4 sobre 3, como vai ficar positivo, eu tenho que escrever o negativo. Então na volta a gente sempre vem alterando. Ô Bel, e se aqui tivéssemos uma coordenada negativa, né? Menos 2, a multiplicação seria menos, mas aí na escrita a gente coloca o mais. Tá? Então tenta sempre de trocar o sinal na volta das suas multiplicações. Então aqui vai dar 8 sobre 3, vamos trocar de sinal, menos 8 sobre 3. Multiplicamos vai dar 24,
6 vezes 4, 24, menos 24. E aqui o 6 vezes o 0 zerou. E isso está dentro de um módulo. Perfeito? Então, quando eu resolver isso daqui, de forma automática, eu estou respondendo a área dessa figura triangular. Bacana? E aí o que aconteceu? Ó, são duas frações com o denominador 3. Foi justamente por isso que eu optei por trabalhar por esse caminho. Tá? Para você olhar para esse troço e dizer assim, Bel, o que a gente vai fazer aqui? Deixa tudo com o denominador 3, vai ter fração envolvida, então eu deixei justamente por isso. Embora você já possa olhar para isso aqui sendo o número 8, tá? 24 sobre 3 é 8. Então quer fazer isso? Fique à vontade. Quando você estiver olhando para as questões, se você já quer ir resolvendo dessa maneira, tranquilo, mas tem questões que é legal você pensar em deixar na forma fracionária para ver o que vai resultar depois no final, porque às vezes fica mais light para vocês. Bacana? Agora que eu já estou olhando para as expressões, o que eu tenho? Esse cara valendo 8, agora sim eu posso fazer a conta. 8 mais 8 dá 16. 16 eu vou tirar o 24 para depois juntar com esse menos 8 terços. Então essa é uma opção que você acaba tendo. Vou levar lá para cima, tá? Então eu vou escrever isso aqui, ó, aqui em cima. Então vamos devagarinho para nós finalizarmos essa primeira etapa e diz assim, ó. 8 mais 8, 16. Então estamos falando em 1 sobre 2 vezes o módulo do 16, que é a junção desses dois, tá? Menos o 24, então eu já vou fazer a conta. Lembre-se, 16 menos 24, então isso aqui já resulta em menos 8, ganhando espaço e tempo. Juntei todos os inteiros. E aqui você vai ter o menos 8 sobre 3. Opa, é isso daqui. Perfeito? Trabalhando com essa ideia, então, sabemos que a área desta figura triangular valerá 1 sobre 2, que multiplica o módulo. Agora eu preciso enxugar esse troço ou eu aplico a distributiva. Opção de vocês. Eu vou enxugar primeiro, tá? Então vai ficar 3 vezes 8, 24, menos 24. Com menos 8 vai dar menos 32 dividido por 3. Módulo, resposta sempre positiva. Vou multiplicar todo esse troço ali e resulta em 1 sobre 2 vezes o número 32 sobre 3. Então a área desta figura triangular valerá, multipliquei, 32 dividido por 2 vai dar 16. Então a sua resposta é 16 sobre 3 unidades de área. Esta é a área dessa figura triangular que foi limitada por essas equações das retas. Aí você diz, nossa, Bel, que treta que foi aqui. Eu fui devagarinho, tá? Chamando a atenção dos detalhes para este item, perfeito? E esta é uma situação que a gente tem. Eu sei que muitos não gostam de fazer por esse caminho que eu segui aqui com vocês, tá? Eu sei que muitos não gostam. Mas qual é a ideia agora? Eu vou pedir para vocês olharem para essa situação e tentar lembrar do que eu comentei sobre o porquê que eu estou fazendo isso. Tenho 3 retas, eu quero a região limitada pelas 3 retas, não entram os eixos orientados do plano cartesiano, não entra o eixo X, não entra o eixo Y. Então, com essas 3 retas, o que estamos admitindo? Figura triangular. Até aí tudo bem. Agora, claro que existe a possibilidade de tudo que você fez aqui estar errado, dependendo das situações das retas, porque é uma afirmação. Tenta lembrar disso. Então, qual é a outra saída para não ter treta, para a gente ter a certeza que o item realmente é falso? Porque o item é falso. Nota aí que a afirmação que ele trouxe para você, para a área, não é 16 sobre 3, que é o que nós chegamos. O que ele diz para você que a área dessa figura triangular é 16 sobre 5. Já sabemos que o item é falso por essa conta. Então eu vou escrever aqui, ó, item falso. Mas qual é uma saída bacana para você analisar isso aqui? Porque é uma prova que leva tempo, Federal de Santa Catarina é uma prova extensa, ela é bem conteudista, você tem que ter as informações, ler o item, já saber o que fazer. E aí quando você olha para esse item, talvez o que seja melhor você pensar na representação gráfica do plano cartesiano. Traçar as retas, porque são retas simples de você conseguir enxergar isso lá no plano, traça as retas no plano e aí vê a região que está limitada e vê o básico da geometria plana para responder essa área. Bacana? Que é o que eu quero mostrar para você agora. Então dá só uma olhada como que ficam essas equações no plano. Eu vou apagar a primeira parte da primeira questão e aí eu vou colocar aqui no plano. Então vamos lá devagarinho, dá só uma olhada aí na questão, as informações que a gente tem. E enquanto eu vou apagando, você consegue observar o que está acontecendo, tá? Então vamos lá. Aproveita, galera, quem tá aí e não é inscrito no canal, se inscreva, curta aí, dá um joinha aí bacana pra gente poder continuar fazendo esses vídeos legais pra você e compartilha, né? Manda aí pra galera que tá estudando, perfeito? Então vamos lá, dando continuidade. Agora com o quadro limpo, olha só o que tá acontecendo. Nós temos no plano cartesiano, vamos imagem meramente ilustrativa para eu ganhar espaço e tempo com vocês, vamos supor que seja isso que esteja acontecendo. E aí, galera, eu vou jogar algo sem escala aqui, tá? Então, quando eu olho para as duas equações, ó, o nosso esboço lá no canto. Quando eu olho para as equações, o que eu vou lembrar? Reta R.
Bel, como é que eu vou traçar isso de uma maneira bonitinha? Eu aprendi a colocar pontos, fazer uma tabela? Não, não, não. Cara, reta, faz assim. Identifique os pontos que tocam os eixos x e y. Então, olha para o eixo x, olha para o eixo y, identifique os pontos e faz a reta passar por eles. Legal? Então, reta R primeiro. Vamos olhar para a reta R. A reta R, como que eu sei o ponto que toca o eixo x? O y vale 0. Y vale 0. Então, se o y vale 0, o que acontece? Eu tenho o x valendo 2. Então, imagem meramente ilustrativa, mas eu vou colocar algo mais ou menos assim. Tá? Então, aqui no 2. Então, eu sei que aqui é um ponto que pertence à reta R. E no y? Y é o contrário, é o x vale 0. Se o x vale 0, eu sei que o y vale menos 2. Então, eu vou tentar fazer bonitinho aqui numa escala, mas está aqui, ó. Aqui é o menos 2. Perfeito. Então, eu tenho uma reta que passa por esses dois pontos. Imagem meramente ilustrativa, não vai ficar tão bonitinho. Então, aqui eu tenho a reta R. Legal? Reta S a gente faz a mesma coisa. O que eu sei, ponto que toca... Ó que massa, quer ver? Ponto que toca o eixo X, o Y vale 0. Então, o que eu sei? Que o X vale 2. Magia, tá aqui. Olha as coordenadas da intersecção, 2 e 0. Então a reta S, ela vai passar aqui também no 2 e 0, que é o que a gente confrontou lá embaixo, ó. Perfeito? Agora vamos achar onde que a reta S vai tocar o eixo Y. Trocar o X por 0. Isso vai dar 2 terços, tá? Então se eu trocar o X por 0, a minha conta vai dar 2 terços. 2 terços aproximadamente 0 ponto alguma coisa, então eu vou fazer assim, ó. Lembre-se que a minha imagem é meramente ilustrativa. Para você poder enxergar daí, eu vou supor que esteja aqui. Tá? Então, supondo que esteja aqui, nós vamos ter o menos 2 terços. Tá? Então, troquei o x por 0, o y deu menos 2 terços. Vou fazer a reta passando por esses pontos, então. Então, passa no... Eita, mas ficou torto, hein? Passa no 0. Tá aqui, ó. Mas esse negócio ficou muito feinho. Mas vai ficar assim agora. S, e aí ela continua aqui. Legal? Então, essas são as duas retas. E a reta T, que é x valendo 6. Mais uma vez, gente, fora de escala, hein? Ó, vou colocar o 6 aqui, perfeito? Sabemos que ele não é o 6, mas vai ficar o 6. Como ela é perpendicular, qualquer valor do y, o x sempre vai valer 6, então a reta, ela é paralela ao eixo y. Então aqui imagem meramente ilustrativa, mas está lá, aqui está a reta T, perfeito? Então imagem meramente ilustrativa, mas é isso. Dá só uma olhada onde está o triângulo que o cara pediu para você calcular a área. É essa região aqui, ó. Legal? Então, nessa região é onde ele afirmou para você sobre a área da figura. Perfeito. Olha o que nós encontramos como os valores de coordenadas de intersecção. Ponto A, tá aqui, vou dar os mesmos nomes, tá? O ponto B foi a intersecção entre, dá uma olhada lá para nós, você tem entre, cadê? Eu escrevi aqui na frente, né? Entre R e T, né? Então, R e T, tá aqui, ó, esse é o ponto B. Nota aqui o que eu sei, vou começar a colocar as informações. Depois eu coloco, vou deixar assim primeiro, tá? Então, aqui você tem um outro ponto de encontro. E aqui você tem outro ponto de encontro, que é o ponto C. Suponha-se que você não tenha feito nada daquilo, a gente não sabe, né? Então eu fiz os gráficos e falei assim, ó, legal, essa é a região que eu quero calcular a área. Perfeito. Vamos para a ideia e da parte da geometria básica que a gente tem. Como essa reta, ela é perpendicular ao eixo X, aqui tem um ângulo de 90, tá? Tem um ângulo de 90. Perfeito. Quando eu olho para essa imagem do triângulo, eu vou girar a imagem para você enxergar algo, também sem escala, só para você enxergar o que está acontecendo. É como se você estivesse na geometria plana calculando a área desta figura triangular que está aqui, ó. Onde quando eu girei, aqui virou o C, aqui virou o B e aqui está o ponto A. Então tenta enxergar esse triângulo sendo girado de tal maneira que o segmento BC, que está na vertical, passa a estar na horizontal. Então está aqui a informação. Vocês aprenderam que a altura de um triângulo é a distância do vértice até a reta suporte do lado oposto. Distância perpendicular. Então, a altura desse triângulo baixada do vértice A, ela está aqui, ó. Então, vamos tentar imaginar no giratório da minha imagem o que está acontecendo, ó. Se eu souber quanto vale este pedaço e se eu souber quanto vale este pedaço, eu uso a informação básica. E a informação básica diz: a área de uma figura triangular é base, segmento BC, vezes altura, aqui eu não dei nome, eu vou literalmente chamar de Hzinho, tá? H dividido por 2. Então, para você lembrar, o que eu estou chamando de Hzinho é esse pedacinho que está aqui. Perfeito? A distância do A até a reta suporte do segmento BC. Perfeito? E aí, olhando para a imagem de onde ele veio, ó que massa que nós temos. O ponto B, eu tenho certeza que o x é 6. Quando eu trocar o x por 6 na reta R, eu vou achar o y dele.
Então, a imagem é meramente ilustrativa, mas está aqui a informação. Ó. Então, a gente já sabe as coordenadas de B porque eu fiz a conta lá. Mas aí você faria essa conta também sem ter todo aquele troço que a gente fez, tá? Então, você trocaria o x por 6, trocou o x por 6 na reta R e vai achar o y do ponto B. Como a gente já trocou, eu já conheço essa informação, então você consegue jogar esse detalhe lá, perfeito? Então, onde que está essa informação? Está lá valendo 4. Então, está aqui, perfeito? Continuamos. C. Ponto C você faz a mesma coisa, só que daí você troca o x valendo 6 na reta S. Aí você trocou o x valendo 6 na reta S, achou o y do ponto C, que a gente também já fez essa conta, que deu para nós o 4 sobre 3. 4 sobre 3. Então, quando nós olhamos para essa imagem, o que é o segmento BC? O segmento BC é a distância entre esses dois pontos. Vamos supor que a reta também não fosse vertical. Você trabalharia com a distância entre o segmento BC. Aqui para nós é um pouco mais tranquilo. Então, a distância entre B e C, você jogaria lá na geometria analítica, né? Você vai ter x do ponto B menos o x do ponto C elevado ao quadrado, y do ponto B. Depois dá uma olhada nesse formulário mais uma vez. Mas aí você calcularia essa distância. Como está na vertical, é mais light. Eu vou pegar o ponto de cima menos o de baixo. Então você tem 4 menos 4 sobre 3. Então o segmento BC, base do meu triângulo. Bacana? Então está lá a informação. Distância dos dois pontos, que é a base do nosso triângulo, 3 vezes 4, 12. 12 menos 4 vai dar 8 sobre 3. Essa é a base da minha figura triangular. E a altura? A altura do triângulo vai ser a distância do ponto A até a reta suporte. Ó que massa, a altura ela está aqui. Ó. Vou colocar aqui para vocês associarem aquela ideia. Isso é o que nós estamos chamando de altura. Se você gira a tua imagem, você consegue perceber isso. Então a distância do ponto A até o ponto C, projetado para o eixo X, é para você a altura dessa figura triangular, que é esse segmento que está aqui. E essa distância vale 6 menos 2, 4. Então o que estamos aqui na frente, deixa eu escrever aqui embaixo, né, na verdade, o que estamos chamando de altura é a diferença entre 6 e 2, que leva você para a altura sendo igual a 4. Aí tem uma base, tem uma altura, jogo na relação básica, acabou a questão. Olha o rolo que a gente fez lá, tá? Olha o rolo que a gente fez lá. Isso é para relembrar você das situações envolvendo a geometria analítica. Mas quando fala dessas figuras, é legal você ter uma ideia do plano. Às vezes o plano vai ajudar bastante. E o que a Federal de Santa Catarina fez nesse item foi facilitar para você com as equações ao olhar para o plano. Então eu tendo essas duas ideias, o meu primeiro parâmetro é qual? Eu vou para o plano. Tá? A primeira ideia é essa, eu vou para o plano. Por que eu comecei por aquela situação? Porque eu queria primeiro mostrar a ideia extensa para você do conceito, mas aí o plano ajuda bastante você a trabalhar com a matemática básica. Claro que não vai ser sempre bonitinho como esse item, mas eu tenho certeza do que fazer quando eu olho para um plano. Eu vou buscar os pedaços que me interessam com as medidas que eu tenho. Legal? Então nota que a informação tem que ser a mesma. Se eu fizer a conta aqui e não chegar no 16 sobre 13, eu errei em algum lugar. Ou eu errei ali, ou eu errei aqui. Legal? Então nota que tem que dar o mesmo valor. Então vamos associar a ideia. A área desta figura triangular valerá para nós base, que é o segmento BC, acabei de calcular, 8 sobre 3, vezes a altura do triângulo, que eu estou chamando de 4, e esta parafernália ela tem que ser dividida por 2. Lembre-se da matemática básica. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2. E a magia da básica surgiu, ó que massa. O 4 e o 2 você simplifica, vira 2, e aí você tem a área da figura triangular. Por este caminho, qual foi a área que eu encontrei? 8 vezes 2, 16, dividido por 3. Esta é a unidade de área dessa figura. E dá uma olhada como que nós chegamos a partir de cálculo algébrico, 16 sobre 3. Então, independentemente do caminho, isso vai dar certo. Tem algumas questões que a parte do plano, ela facilita o processo para vocês. Legal? Então, esse foi o item 02. Nós já havíamos comprovado que estava falso. Aqui é um segundo caminho, essa é uma segunda exposição para você perceber que às vezes ter essa ideia do plano cartesiano vai facilitar o processo para você nessa prova da Federal, que é uma prova bem extensa. Legal? Então item 2, falso. Bora lá para o próximo item, vamos falar do item 4 agora. Dá só uma olhada no que dizia o item 4 para nós nessa questão. Se a reta R de equação 3x mais 4y mais 5k é igual a zero é externa à circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 8y menos 11 igual a zero, então K assume apenas valores negativos. Galera, na afirmação 4, o que nós precisamos lembrar? Vamos para o conceito do que a afirmação trouxe. Eu tenho uma circunferência e tenho uma reta externa, tá? Então imagem meramente ilustrativa. Vamos imaginar a circunferência, um centro, e a reta
vou dar nome, vou chamar de R, circunferência, vou chamar de lambda, e aí é externa, então não intercepta a lambda de forma alguma, tá? Nem por um ponto e nem por 2 pontos. Ela poderia ser secante ou tangente, nesse caso é externa. Legal. O que eu sei a respeito disso? Que se eu olho para essa imagem, eu consigo definir uma coisa que é o clássico para nós da posição relativa entre retas e circunferências. A distância entre o centro da circunferência e a reta é maior do que o raio da circunferência. Visualmente você nota isso, tá? Então nós temos aqui, ó, o centro da circunferência, vou dar nome, vou chamar de ponto O. E aí nós sabemos que a distância do ponto O até qualquer ponto da circunferência é o raio, e a distância do ponto O até a reta, daí obrigatoriamente tem que vir até esse ponto, porque tem que ter o ângulo de 90 graus, tem que ser segmentos perpendiculares. Então essa distância é maior do que o raio. Até aí tudo bem. Então começamos a brincadeira assim. Eu já sei que a distância entre o ponto O e a reta R é maior do que o raio. E é isso que vai te salvar. Por quê? Dá uma olhada para as equações como elas foram escritas. A equação de lambda, que é da circunferência, foi dito x ao quadrado mais y ao quadrado menos, onde é que nós estamos? Menos 6 vezes o x, depois mais 8 vezes o y, menos 11, isto é igual a zero. E a equação da reta que eu chamei de R, ele chamou de 3x, 3 vezes o x, mais 4 vezes o y, aí ele escondeu o valor de você, que foi o tal do k, né? Mas ele multiplicou por 5, então 5k, isto é igual a zero. Então tá aqui as duas equações. Olhando para a condição clássica, que é o que a gente definiu pela imagem, o que eu sei a respeito disso? Toda a equação no formato geral, onde os coeficientes do x ao quadrado e do y ao quadrado, ambos são iguais a 1, quando eu olho para esta condição, eu consigo determinar coordenadas do centro olhando para os coeficientes de x e y, e olhando para o termo independente junto com essas coordenadas do centro, eu consigo definir o raio. Então o formato geral para nós diz o quê? A é igual a 1, B é igual a 1. Em todo o contexto por trás do que eu estou chamando isso de A e B, tá? Então o que eu tenho que fazer? Coordenadas do centro. Vou chamar de ponto O, x do centro e y do centro. Quando eu sei que esses coeficientes são iguais a 1, eu posso fazer isso. Número que multiplica o x, então o x do centro vai ser número que multiplica o x dividido por menos 2. E o y, de forma análoga, acontece a mesma coisa. O y do centro é o número que multiplica o y, 8, dividido por menos 2. Então aqui nós definimos as coordenadas do centro. Então olhar para a equação geral, cara, se o a e o b forem iguais a 1, que são esses coeficientes do x ao quadrado e y ao quadrado, a gente já pode usar essa relação. Se não for, tenta lembrar que eu só posso usar isso quando for iguais a 1, aí você primeiro tem que fazer esse troço virar 1, para depois usar a relação, ou lembre-se de você dividir pelos coeficientes que aparecem lá, tá? Então eu recomendo primeiro dividir, divide tudo, faz virar 1, para depois usar a relação, para não correr o risco de esquecer depois, perfeito? Então o x do centro vale 3, y do centro vale menos 4. Então aqui temos já, vou escrever aqui embaixo, as coordenadas do centro, ó, centro 3 e menos 4. Tendo o centro da circunferência, tá faltando a ideia do raio. Se eu sei o centro, eu sei o raio e, novamente, quem é o raio para nós nesse contexto? Se eu sei as coordenadas do centro olhando para a equação geral, eu sei que esta fórmula, que também só vale para A e B sendo iguais a 1, eu preciso desse termo independente que é o menos 11. O que eu sei que é a raiz quadrada. Aqui eu vou escrever para vocês, tá? X do centro elevado ao quadrado mais y do centro elevado ao quadrado menos o termo independente, que é esse f, tá? Na lei de formação geral da circunferência. Então o f é o menos 11. Esta conta traz para nós o raio dessa circunferência. Então aqui embaixo fica assim, ó. Quem é o x do centro? 3 elevado ao quadrado, 9. Então vamos lá de novo para a magia. Raiz quadrada de 9 mais y do centro, menos 4, eleva ao quadrado, 16. Então deu 16. Menos, aqui a gente toma cuidado, é menos o f, e o f é negativo, menos o menos 11. Então isso vai ficar mais 11. Logo, 9 mais 16, 25, mais 11, 36, raiz quadrada de 36. Que sem muita magia, você consegue concluir que esse raio vale 6 unidades de comprimento. Então, o que eu precisava saber da circunferência eu já sei, que é o centro e o raio. Agora, nós vamos para a distância entre o centro e a reta. Perfeito? Para jogar nessa equação, colocar a informação do raio e verificar o que vai acontecer com esses possíveis valores do k. Então, aqui em cima, deixa eu só separar para você, mais uma vez. Então, separamos.
o que eu vou fazer? Distância entre o centro, ponto, e reta. A distância entre um ponto e uma reta é dado pelo módulo da equação da reta no formato geral, e no lugar do x e do y da equação no formato geral, a gente troca pelo ponto que eu estou calculando essa distância. Então fica assim, ó, 3x mais 4y mais 5k, que é o nosso termo independente aqui da nossa equação, né, que é o que aparece ali, isto em um módulo. E isso tem que ser dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Mas cuidado, esse a quadrado e b quadrado, o a é o coeficiente do x na reta. O b é o coeficiente do y na reta. Aqui são as situações da reta, tá? Então eu vou escrever o 3 ao quadrado para você saber de onde ele veio, e o 4 também elevado ao quadrado para você saber de onde veio. Esses dois valores são daqui. Tá? Só não fazer confusão para achar que está vindo da ideia do centro, que parece ali, mas ó, o centro é menos 4, então não tem como confundir isso daí. Legal? Que não tem nada a ver com o centro. Por quê? O centro entra agora. Se eu estou calculando a distância entre o ponto O e a reta R, lembre-se que na reta R, x e y vem do ponto. Então aqui vale 3 e aqui vale menos 4. E é essa parafernália que a gente tem que brincar. Vou olhar para essa escrita, já de uma forma bem bacana, e vou jogar na expressão de tudo começou. Eu vou fazer essa análise aqui com vocês. Então a distância entre o ponto O e a reta tem que ser maior que o raio, para a reta ser externa à circunferência. 3 vezes 3 dá 9, então estamos falando do módulo de 9 menos 16 mais 5 vezes o valor do k, dividido pela raiz quadrada, 9 mais 16, 25, e isso tem que ser maior que o raio, que vale 6. E agora vem o nosso poder da matemática básica. Quando eu olho para isso daqui, teoricamente está tudo pronto, você só precisa lembrar de um outro conceito. Raiz quadrada de 25 vale 5, vou mandar para o outro lado multiplicando, numericamente eu posso fazer isso, e vou dar uma melhorada nesse módulo que está aqui. Então 9 menos 16, esse cara valerá menos 7 mais 5k dentro do módulo. E isso tem que ser maior que 5 vezes 6, 30. Tenta lembrar que eu estou usando o número 5 aqui, ó, 5 vezes o 6. Mas, agora qual é a definição modular? O módulo de uma expressão algébrica, vamos tentar lembrar da condição modular aqui, ó. O módulo da expressão algébrica, quando ele é maior que um número, o que eu preciso afirmar? Que a expressão ela tem que ser maior que o número que está lá fora, ou ela precisa ser menor que o número que está lá fora com o sinal trocado. Isso é a definição da desigualdade modular. Então o que eu disse para você foi o seguinte, ó, menos 7 mais 5 vezes o valor do k tem que ser maior que 30, ou nós vamos ter o que está lá dentro do módulo, que é menos 7 mais 5 vezes o valor do k, tem que ser menor do que o menos 30. Então essas são as duas condições que envolvem a ideia do maior. Ô Bel, se fosse o menor, como que nós faríamos? Se esse cara fosse menor que 30. Se fosse menor que 30, nós faríamos o seguinte, ó, atenção no que eu vou falar, olha para cá. Esta representação modular que está aqui dentro vai ficar entre dois valores. Quem são os dois valores? O 30 e o menos 30. Então você escreveria menos 30 menor, que é a expressão que é menor do que o 30. E aí você tem uma desigualdade para resolver de forma simultânea. Quando a expressão é de primeiro grau, você faz separado e depois trabalha com a intersecção. Perfeito? Então aqui são equações simples. Olha o que eu estou dizendo. Que 5k precisa ser maior que 30 mais o 7, 30 e 7. Então nós temos o k sendo um valor maior que 37 sobre 5. Vou deixar assim. A outra condição diz que 5k tem que ser menor que menos 23, porque eu passei o 7 para cá. Então eu estou dizendo para você que o k tem que ser menor que menos 23 sobre 5. E aí, de acordo com a afirmação, dá só uma olhada. Eu não precisava fazer as duas contas bonitinhas, mas eu fiz para você ter uma ideia em outras situações, tá? Pensando nos módulos. Mas quando eu cheguei aqui, o que a afirmação diz para você? Olha lá mais uma vez. Ele disse que nessa condição de ter uma reta externa a essa circunferência, com essas equações que foram citadas, o k vai assumir apenas valores negativos. Bom, aqui, lembrando da afirmação, você já mata a ideia de que o item é falso. Porque aqui você está dizendo, ó, qualquer valor do k maior que 37 sobre 5 também serve para nós nesse contexto. Então o que está acontecendo? Aqui você tem k valores positivos. E aqui com o k ele é positivo, você contradiz o que o item disse nessa afirmação. Então não somente apenas valores negativos, o k também pode assumir valores positivos. Então a afirmação 4 é uma afirmação falsa. Legal?
Então tá aí uma afirmação falsa. Afirmação 4, dá uma olhada bacana nessas condições de posição relativa entre reta e circunferência, e essas imagens, novamente, como eu fiz no item anterior, acaba ajudando você a parar para pensar um pouquinho qual deve ser a saída para a gente chegar na conclusão da questão. Perfeito? Então, questão 4, falso. Vamos para a próxima questão. O que diz a questão 8? Dá uma olhada aí para nós então. A excentricidade da hipérbole de equação 3x² menos 4y² igual a 12 é um número irracional. Galera, o item 08, o que nós precisamos verificar nessa situação? O primeiro passo, ele fala em hipérbole. O que vamos lembrar a respeito da hipérbole, dessas suas equações? Quando eu olho para a equação de hipérbole, primeiro deixa eu colocar a equação que ele citou para você. Vamos lá. Ele disse que temos uma hipérbole de equação 3x² menos 4y², e ele está dizendo para você que isso aqui é igual a 12. Então, nesse primeiro contexto, o que nós vamos relembrar? Como que eu escrevo uma equação de uma hipérbole? Hipérbole para nós é escrito assim. Nós vamos ter x menos 1x do centro para elevar ao quadrado e dividir isso por alguém que é chamado de a ao quadrado. Daqui a pouco eu trago uma imagem para dar uma melhorada para vocês, tá? Menos 1y menos 1y do centro para elevar ao quadrado, e isso é dividido por alguém que é chamado de b ao quadrado. E isto tem que ser igual a 1. Então, quando eu lembro dessa lei de formação, aqui ficou um pouco estranho para nós porque eu cortei o sinal da fração, mas dá só uma olhada. Quando eu olho para a expressão e sei que esta expressão reduzida, eu tenho este cara sendo 1, eu vou fazer esse troço aqui virar 1. E vou dar uma analisada no que está acontecendo. Esse é um primeiro caminho, tá? Então, para eu poder enxergar isso sendo o número 1, eu vou dividir tudo por 12. Então, vou ganhar tempo e espaço com vocês. 3x² precisa ser dividido por 12, e quando eu faço a divisão por 12, eu escrevo uma simplificação. Então, estou dizendo que x elevado ao quadrado, 3 e 12 simplificou, o nosso denominador virou 4. Menos, de forma análoga com o y. Estou dividindo tudo por 12, 4 e 12, vamos simplificar. Estou escrevendo y ao quadrado, que precisa ser dividido por 3. E 12 dividido por 12, esse cara vira 1. Perfeito, até aí tudo bem. Cheguei onde eu queria. Nesse contexto, quando você observa o que está escrito ali em cima, o que eu estou afirmando? Ó, Abel, o centro da nossa hipérbole tem coordenadas 0 e 0. Porque quando eu escrevi isso aqui para você, é como se nós estivéssemos pensando em x menos 1x do centro elevado ao quadrado, e esse x do centro, cupchan, é 0. Porque x menos 0 dá x, e x ao quadrado vira x ao quadrado. De forma análoga, menos y, menos o y do centro, elevado ao quadrado, y do centro, cupchan, apagamos, esse cara é 0. Porque y menos 0 é y, e é y ao quadrado. Bacana? Esse troço está sendo dividido por a elevado ao quadrado, que vai dar o 4, a ao quadrado vale 4, e o b ao quadrado, que agora é um pouco chato para nós, mas é o número 3. Tá? Como 3 não é resultado de um quadrado perfeito, eu vou escrever assim, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então o b é raiz quadrada de 3. O b ao quadrado é que vai dar 3. E isto é igual a 1. Esta imagem que está no quadro é como se fosse mais ou menos assim, gente, bem ilustrativo, tá? Você tem o eixo y, você tem o eixo x, e eu estou dizendo para você que o centro da sua hipérbole tem coordenadas 0 e 0. Tá aqui, ó. Então nós temos os ramos dessa nossa hipérbole aparecendo da seguinte maneira. Imagem meramente ilustrativa. Tem uma boca virada para cá, tem uma outra boca virada para lá. Essa é a nossa hipérbole que nós estamos trabalhando aqui. Perfeito? Essa distância para nós é o que a gente chama de A. Existe uma distância aqui em cima, que é a distância que eu vou chamar de B. Por definição matemática é isso. E a distância de B até o ponto de encontro deste ramo com o eixo x é o que a gente chama de C na nossa hipérbole. Como nós temos sempre um eixo que vai dividir esses dois caras de forma perpendicular entre si, não interessa onde estejam esse centro, você tem essa imagem para trabalhar. O primeiro contexto é esse, tá? Eu lembrar disso daqui. Perfeito? Essa é a imagem grossa, ele deu uma hipérbole simples. Quando eu olhei para isso e fiz essa associação do a ao quadrado, b ao quadrado e c ao quadrado, Bel, onde é que veio isso mesmo? Teorema de Pitágoras. Tá aqui, ó. C ao quadrado é igual a ao quadrado b ao quadrado. Então a distância entre esses dois pontos aqui, ó, é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Esse cateto para nós é a medida do centro até esse vértice dessa parte aqui. E esse cara para nós é uma parte que a gente chama de eixo imaginário do troço que está aparecendo nesse contexto para vocês. Então quando eu olhei para isso, o que eu preciso lembrar?
que eu tenho A ao quadrado, eu tenho B ao quadrado e eu preciso do C. Por quê, Bel? A excentricidade de uma hipérbole é a divisão de C sobre A. E se eu não estou enganado, a Federal gosta muito de mostrar isso na lista de formulários. Então, quando vocês olharem para este formulário lá, é a excentricidade de uma hipérbole, que vale a mesma relação para uma elipse. Tá? Numa elipse, a excentricidade é o mesmo esquema, só que lá a história é outra, tá? Dessas cônicas. Aqui eu estou falando de hipérbole. Então, nesse contexto, eu preciso do C para dividir pelo valor do A, que eu já sei o quanto esse cara vale. Bacana? Então, a partir dessa historinha, o que vai rolar para nós? Vamos de novo. Eu sei que C elevado ao quadrado será igual a A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Essa é a imagem que a gente está trazendo. Levando em conta essa informação, então o C ao quadrado valerá 4 mais 3, porque essa imagem está pronta. Tenta lembrar, gente, cuidado, hein? Os denominadores, eles estão ao quadrado. Tá? Os denominadores estão ao quadrado. Este segmento vale 2. Então eu tenho 2 para cá, tenho 2 para lá. Este segmento aqui de cima, ele vale raiz quadrada de 3. Tá? Então, raiz quadrada de 3 para cima, raiz quadrada de 3 para baixo. Perfeito? E aí, nesse contexto, chegamos no C sendo a raiz quadrada de 7. Aqui a gente já pode parar. Porque de acordo com a afirmação, dá mais uma olhada aí. Ele disse que a excentricidade dessa hipérbole é um número irracional. E olha como vai ficar essa historinha quando você fez o cálculo da medida C. A excentricidade, olhando para essa informação, vai ser dada por C, raiz de 7, dividido pelo valor do A, que a gente sabe que vale 2. E raiz de 7 é um número irracional dividido por um número inteiro vai continuar sendo irracional. Então nota-se que a excentricidade é sim para nós um número irracional e o item 8 é um item verdadeiro. Aqui nós temos uma hipérbole simples, tá, galera? Então, neste caso, como trata-se de uma hipérbole simples, rapidinho você chega à conclusão. Dá uma olhada nesses casos das cônicas, quando você não tem, de repente, uma hipérbole tão simples como essa. O que precisa ser feito, o que nós vamos acontecer, quais são as condições de A e B, porque tem situações que o X e o Y trocam de posição, de repente, numa treta que ele vai sacanear com vocês de repente. Eu tenho que saber a respeito sobre os valores de A e B, o que eles implicam nessa imagem. Então você vai ter A maior que B, o que vai acontecer, como é que funciona, porque neste caso, nota-se, ideia grossa, eu tenho um pedaço para cá e um pedaço para lá. Eu poderia ter neste contexto para cima e para baixo. Eu poderia ter com o centro fora da origem. Então esse estudo é legal vocês fazerem. Normalmente, tradicionalmente, as cônicas na Federal de Santa Catarina vêm aparecendo em formatos tranquilos, em formatos simples e afirmações tranquilas. Mas nada se sabe o que pode se esperar nas próximas provas. Perfeito? Então aqui, justificativa do item 8, do porquê que ele é verdadeiro. E bora lá para o item 16, mais uma questãozinha de analítica. Olha só o que apareceu para você. Vamos lá. A figura abaixo mostra em um plano cartesiano as localizações de 3 comunidades, A, B e C. Em função da Covid-19, a prefeitura desse município resolveu construir um hospital de campanha para atender as comunidades. Se o hospital for construído em um ponto AB, coordenada do ponto do hospital, equidistante, olha a informação legal, gente, equidistante, tá? Das comunidades, e se cada unidade do plano cartesiano corresponde a 1 quilômetro, então o hospital será construído a 2,5 quilômetros das comunidades. Pessoal, a Federal aqui ele deu uma facilitada para nós. Por quê? Quando você olhou para essa informação do item 16, deixa eu colocar aqui mais uma vez uma imagem meramente ilustrativa. Vamos lá para trabalhar com a parte conceitual. Ele dá o eixo Y, dá o eixo X. Quando ele coloca estas comunidades, nota aí, ó, no plano. Eu tenho uma das comunidades que pertence ao eixo Y. Aí ele coloca uma comunidade aqui. Pá, dá um nome para ela. As outras duas estão no eixo X e de forma simétrica em relação ao Y. Por isso que eu disse que deu uma facilitada. Então eu tenho uma informação aqui, tenho uma outra informação aqui. Imagens simétricas pelas coordenadas que ele deu. Nota lá mais uma vez. Nós temos o ponto A sobre o eixo X, onde ele diz que ali o X vale menos 2. Nós temos o ponto B, onde ele diz que ali o X vale 2. E o ponto C no eixo Y, ele colocou lá no 4. Perfeito. Então, com estas 3 informações, deixa eu só tirar daqui que eu vou ter que riscar na minha imagem. Então, eu vou tirar o A daqui e o B daqui, mas eu vou colocar aqui embaixo. Então, nós temos o ponto A, vou colocar assim, ó, ponto A aqui e o ponto B aqui do lado. Ele quer um ponto
de coordenadas Azinho e Bzinho, né, que ele mostrou para você, que seja equidistante desses três. O que eu tenho que lembrar de definição geométrica, parte da geometria plana. Aquele lugar geométrico que é equidistante de outros dois quaisquer, a gente chama de mediatriz. Eu não lembro disso, então eu vou fazer aqui com você, tá? Mediatriz. Definição de mediatriz. Vou puxar aqui. Existe uma reta e essa reta ela vai ser trabalhada com segmento. Então existe um pedaço que foi definido da reta. A partir do momento que eu tenho um pedaço, aí sim eu consigo traçar minha mediatriz. Tá? Mediatriz é um lugar geométrico equidistante de dois pontos. Então eu preciso ter dois pontos. Se alguém falar para vocês, a mediatriz de uma reta, tá furado o esquema. Por quê? Retas não têm mediatrizes. O que tem mediatriz para você é segmentos. Por quê, Bel? Preciso de um lugar geométrico equidistante a dois pontos. Então, dois pontos definem uma única reta e aí você tem a mediatriz. Distância significa que vai ter que passar por um ponto que é o ponto médio. Porque qualquer ponto dessa reta que eu tracei tem que ser equidistante de A e B, então esse cara é ponto médio. Saindo dele, eu tenho a certeza que há uma perpendicularidade entre o segmento, porque qualquer ponto que eu pegar sobre essa reta tem que ser equidistante de A e B. Se eu pegar um ponto aqui em cima, muda a distância, mas continua com o mesmo conceito, equidistante de A e B. Se eu pegar um ponto aqui, equidistante de A e B. Então, a mediatriz, vamos escrever aqui, ó, mediatriz, é um lugar geométrico, ou seja, é uma região no plano, um lugar geométrico, equidistante a outros dois. Tá? Então, de forma grossa, o que eu vou falar para você? É uma reta perpendicular a um segmento no ponto médio. Ó, a frase grosseira. É uma reta perpendicular a um segmento no ponto médio. Perfeito? E aí eu sei que os pontos que pertencem a essa reta são equidistantes desses dois. Então, quando eu olhei para esse troço, o que veio à cabeça? Segmento BC. Eu preciso de alguém que pertença à mediatriz desse segmento. Vamos de novo. Segmento AC. Eu preciso de alguém que pertença à mediatriz desse segmento. E mais uma vez, segmento AB. Eu preciso de alguém que pertença à mediatriz deste segmento AB. E a magia que eu disse que a UFSC facilitou para você, ó, aqui é o eixo Y. Vamos para a visão ninja agora. Eixo Y perpendicular ao eixo X. Então eu tenho certeza que esse ponto está sobre o eixo Y. Por quê? Porque precisa pertencer às mediatrizes. Qualquer ponto que você estiver no eixo Y, olha a minha imagem, qualquer ponto que você estiver no eixo Y, você está equidistante de A e B. Então eu tenho certeza que esse ponto tem que estar aqui, ou para cima ou para baixo, mas tem que estar. Legal? Basta eu fazer o que então? Traçar uma segunda mediatriz. Porque o eixo Y é a mediatriz de AB. Então o Y é a mediatriz de AB. Eu preciso de uma segunda mediatriz. Porque quando eu traçar a segunda mediatriz, olha o que vai acontecer. Gente, imagem meramente ilustrativa. Suponha-se que aqui seja o ponto médio. E eu trace a mediatriz, que tem que ser perpendicular. E aí o que aconteceu? Não necessariamente vai tocar no -2, tá? Eu não posso fazer essa afirmação ainda. Eu já sei que não, mas relaxa. Não posso fazer, então que eu sei que eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso desse troço. Qualquer ponto que pertença a esse segmento, desculpa aí as cores da a parte vermelha, esse troço aqui, ó, tá? Isso que eu estou fazendo. Qualquer ponto que pertencer a essa reta que eu tracei em vermelho é equidistante de B e C. Qualquer ponto que eu traçar no azul é para nós equidistantes de AC. E aqui eu sei que qualquer ponto que tiver em cima do eixo Y é equidistante de AB. Isso vai ter uma intersecção. E essa intersecção é o que nos interessa, que eu sei que está aqui, ó. Porque o que vai acontecer? A distância da intersecção das três mediatrizes determina para você um ponto equidistante aos três vértices. Porque dá só uma olhada no que eu estou afirmando. Este ponto de encontro das três mediatrizes diz que você tem este ponto sendo a mesma distância de B e de A. Este ponto, como pertence à mediatriz de BC, também está a mesma distância de B e C. Como esse ponto pertence à mediatriz de AC, ele está à mesma distância de C e A. Então esses três pedaços são três pedaços congruentes. Então, para você que ainda não percebeu a ideia, dá só uma olhada. Eu tracei as três mediatrizes para verificar o ponto de encontro entre elas. Quando eu localizei o ponto de encontro entre elas, por afirmação que eu sei, este ponto está nas três mediatrizes, então ele é equidistante de A e B, ele é equidistante de B e C,
e ele é equidistante de A e C. Logo, esses três pedaços são iguais e esse é o ponto que eu quero, que eu tenho certeza que está sobre o eixo Y. Perfeito? Então ele facilitou. Uma outra situação é lembrar que esse ponto é o centro da circunferência que circunscreve um triângulo. Sempre que vocês quiserem o centro da circunferência que circunscreve uma figura triangular, trace as três mediatrizes. Onde elas se encontrarem, você tem o centro da circunferência que vai passar pelos três vértices. Então, de forma grosseira, esse meu desenho está mostrando isso daqui, ó. Uma circunferência, gente, bem ilustrativo, tá? Você vai ter essa imagem para trabalhar. Tá aqui, ó. Então, eu tracei as três mediatrizes, que foi esse ponto. Nota que a distância daqui até aqui é a mesma que daqui até aqui, que é a mesma que daqui até aqui, porque é o raio da circunferência, tá? Então, nós temos esta informação para trabalhar. Perfeito? Então, nesse contexto, preciso encontrar um ponto que pertence ao eixo Y. Ponto que pertence ao eixo Y, vamos dar as coordenadas. Eu vou chamar esse ponto de D, tá? O ponto que eu quero. Ele deu um nome ali, mas eu vou chamar de D. O ponto D, o X, eu tenho certeza que vale 0. O Y é que eu preciso buscar, tá? E isto é o que o cara chamou de Azinho e Bzinho. Perfeito? Então eu vou atrás dessa informação. Como que eu vou achar essa informação? Situações que já trabalhamos hoje. A mediatriz, ela é uma reta perpendicular a um segmento no ponto médio. E ponto médio a gente sabe calcular. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa que está aqui. Eu vou localizar este ponto sobre o segmento BC e vou atrás do seu valor, sabendo que é ponto médio. Se ele é ponto médio, como é que a gente faz com ponto médio? Soma as coordenadas do x e divida por 2. Então, coordenadas do x, aqui é 2, aqui é 0. 2 mais 0 dá 2, divide por 2 dá 1. Y faz a mesma coisa. O y desse ponto é 0, o y desse ponto é 4. Somados dá 4, divide por 2, 2. Então, este é o ponto médio do segmento BC. Então, o ponto médio do segmento BC, ele tem coordenadas 1 e 2. O que eu quero neste momento? Eu quero a equação da reta que passa por esse ponto e seja perpendicular ao segmento BC. Vou novamente falar em coeficientes angulares. Falei com você já agora há pouco nos itens anteriores e agora eu volto a falar com você sobre o coeficiente angular. Então, quando eu olho para o segmento BC, aqui parece ser coeficiente angular, né? Eu vou trocar essa informação para não ficar estranho, porque eu vou usar a mesma simbologia. Então, eu vou chamar assim, ó, de médio, tá? Depois você anota aí. Ponto médio. 2 pontos. Esse é o ponto médio do segmento BC. Porque as coordenadas elas vão entrar aqui, ó. Coeficiente angular do segmento BC. Coeficiente angular nós vamos trabalhar com delta y sobre o delta x dos pontos que eu conheço do segmento. Então eu tenho 2 pontos, que é o ponto B e o ponto C. Quem é o nosso delta y? Vamos escolher uma ordem, eu vou fazer de cima para baixo. Y do ponto C menos o y do ponto B. 4 menos 0 dá 4. Vou manter a ordem, agora eu tenho que pegar o x daquele ponto, que vale 0, menos o x desse ponto, que vale 2. Então, 4 menos 0 dá 4, 0 menos 2 vai dar menos 2, e 4 dividido por menos 2 dá menos 2. Este é o coeficiente angular de BC. Se o coeficiente angular de BC vale menos 2, eu preciso do coeficiente angular de uma reta perpendicular a BC. Lembra que já fizemos isso agora há pouco? O coeficiente angular da mediatriz, eu vou colocar assim, ó, da mediatriz do segmento AB, não, BC, que é o que eu estou calculando. Deixa eu apagar aqui, do segmento BC. Então, o coeficiente angular da mediatriz do segmento BC, lembre-se, retas perpendiculares, troca de posição e troca de sinal. Condição de paralelismo, já falei isso hoje. Então você tem menos vira mais, 2 sobre 1 vira 1 sobre 2. E aí vamos para o tal do que? Ioiô Mochoxô. Tem o coeficiente angular, tem um ponto, eu jogo no Ioiô Mochoxô, acho a equação dessa reta. Então qual é a equação da reta mediatriz? Aqui em cima, gente, ó, Ioiô Mochoxô. Y menos o y do ponto é igual ao coeficiente angular da reta, que multiplica x menos o x do ponto. Quem são as coordenadas do ponto? É o ponto médio. Quem é o coeficiente da reta? Mais 1 sobre 2. Então, quando eu jogo essa informação aqui, está escrita a equação da reta mediatriz. Bel, por que eu preciso dessa reta? Calma, vamos chegar lá. Y menos o y do ponto, que vale 2. Coeficiente angular da reta, que é 1 sobre 2, que vai multiplicar x menos o x do ponto, que vale 1. Então, o que eu sei? Que todos os pontos que pertencem a essa reta estão na mediatriz
do segmento que eu chamei de BC, né? Segmento, onde é que eu coloquei aqui embaixo? É do segmento que eu chamei de BC. Então, todos os pontos que pertencem a essa reta estão na mediatriz, porque aquela é a equação da mediatriz do segmento BC. Ô Bel, nós queremos um dos infinitos pontos que estão aqui. Esse um dos infinitos pontos que estão aqui, a gente já sabe que o x é zero. Então, eu não preciso melhorar aquilo ali. Eu só quero saber qual é o valor do y quando x é zero. Deste ponto que eu tenho a certeza que pertence a essa reta. Então, um ponto que pertence à mediatriz, que tem x igual a zero, é justamente o que eu estou buscando, que é esse cara que está aqui. Fiz a troca. Então, deixa eu só fazer aqui, dar uma separação nessa bagunça que eu fiz, né? Agora ficou bem bagunçado, mas vamos lá. O que eu sei? Y menos 2 é igual a 1 sobre 2, x vale 0, 0 menos 1. Porque eu estou jogando essa informação aqui, ó. Aí vou mandar o 2 para lá multiplicando, tá? Vamos escrever 2y menos 4. Isso vai ser igual 1 vezes 0 menos 1 vai dar menos 1. Então estamos afirmando que o dobro de y valerá, foi o 4 para lá, vai dar 3. Menos 1 mais 4, 3. Então o y vale 3 sobre 2. Magia! Qual é a coordenada do ponto equidistante dos três vértices dessa figura triangular? Nós temos o x sendo 0 e o y sendo 3 sobre 2. Mas por que eu precisava disso mesmo? Eu quero distância entre pontos, mas não vou fazer isso. Aqui está mais light para nós. Cara, se este brotherzinho que eu acabei de encontrar, dali para cima, vale 3 sobre 2. E este cara que está aqui é o número 4, qual é a diferença entre esses dois valores? É justamente a resposta que nós vamos dar para o cara. Perfeito? Então, agora finalizando a questão, o que eu sei? Esta distância é igual a esta, que é igual a esta, por definição matemática da mediatriz. Se eu calcular esta distância, de forma automática eu estou calculando esta e esta também. Então, nesse contexto, é só fazer 4 menos 3 sobre 2. Se você já enxergou que 3 sobre 2 é 1,5, faz a diferença. Ou usa a fração sem problema nenhum, tá? Então, finalizando a questão aqui embaixo, vamos escrever, ó, o ponto equidistante, a distância ali que você vai ter, tá? Coordenadas 0 e 3 sobre 2. Quando você joga essa informação, você vai fazer assim, ó, distância, vou chamar isso, tá? Distância vai ser dado por 4, uma delas só eu preciso calcular, tá? 4 menos o 3 sobre 2, e isto vai virar 8 menos 3, 5 sobre 2. Que magia vale 2,5, e aí ele deu a unidade de medida, né? Quilômetros. E nesse contexto, olhando para a afirmação, depois dessa baguncinha que eu fiz, trazendo um monte de contexto da geometria plana com a geometria analítica, tudo misturado, chegamos à conclusão que o item 16, ele também é um item verdadeiro. Foi isso que a afirmação trouxe. Então, um ponto equidistante a essas três que ele deu para você, onde ele mostrou na imagem do plano cartesiano, vale 2,5 km, então o item é verdadeiro. Bacana? Então item mais um, verdadeiro, chatinho, geometria analítica. Muita coisa para vocês fazerem, mas bora lá para o próximo item. Vamos lá, item 32, vamos ver o que vai acontecer? Se a coordenada AB representa o vértice da parábola de equação 2x igual a y² mais 6y menos 1, então o módulo de A mais 4 vezes o B é um divisor de 68. Galera, aqui estamos falando em parábolas e de repente você vai fazer associação às funções de segundo grau, tá? Porque lá você viu parábola, vértice, máximo, mínimo, toda aquela parafernália que as funções mostram para vocês. Só que a ideia é a seguinte, o nosso objetivo aqui é falar das cônicas mais uma vez. Já falamos de cônicas relacionadas a hipérboles e agora eu vou trazer o contexto das parábolas nas cônicas, parte da geometria analítica. Como que essas equações elas são escritas quando eu falo de parábolas? Então dá só uma olhada como primeiro ele escreveu a parábola para você. Então a afirmação 32, a parábola foi dada como 2x sendo igual a y elevado ao quadrado mais 6 vezes o y menos 1. Perfeito. Olhei para a equação da parábola, agora o que eu tenho que lembrar? As suas representações, suas leis de formações, na verdade. Qual é a lei de formação da nossa parábola? Vamos lá, podemos ter, dá só uma olhada, 4 vezes o p, que vai multiplicar x menos o x do vértice, e isto tem que ser igual a y menos o y do vértice, isto elevado ao quadrado. Esta é uma representação que você atribui às parábolas onde o quadrado está no y, ou seja, já escrevi do jeito que eu queria.
Bel, o que é esse 4P para nós? Ou seja, o que é esse P na verdade? O P é a distância de uma região no plano até uma reta que a gente chama de reta geratriz, e essa região que a gente tem para chamar de P, que é a distância desse cara até uma reta que a gente chama de reta geratriz, é o mesmo rapazinho que a gente tem até o vértice dessa parábola. Tá? Tem um contexto por trás disso, mas tenta lembrar que essa é a representação que a gente quer. E a Federal, mais uma vez, ajudou nas cônicas porque ele só quer relacionar você para o vértice dessa parábola. Vamos supor, formato tradicional que vocês aprenderam nas funções. Quando eu olho para o quadrado no x, que daí você talvez resolveria pensando nas funções de segundo grau, o contexto é o mesmo. Só que o 4P ele vai estar aqui no y. Então eu vou escrever assim para você, ó, equação de parábolas. A equação pode ter este formato ou a equação pode ser 4P, que vai multiplicar y menos o y do vértice, e isto vai ser igual a x menos o x do vértice dessa parábola elevado ao quadrado. Qual é a diferença que nós temos para as duas representações? Aqui, vamos lembrar primeiro das funções, que é o que eu sei que você lembra. Aqui, como x é que vai estar ao quadrado, a minha parábola ela tem concavidade voltada para cima ou para baixo. Quando o quadrado está no y, a concavidade está voltada para a direita ou para a esquerda. É como se você girasse o teu plano ali, tá? Mas é essa a ideia que a gente tem. E nesse contexto, a minha parábola tem concavidade voltada ou para a direita ou para a esquerda. Por quê? Porque nós temos o quadrado no y, certo? Então lembrar disso daí. Agora, esta lei de formação basta para a gente resolver a questão. Porque com esta lei de formação, eu já consigo definir quais são as coordenadas do vértice e responder o módulo daquela expressão que ele escreveu para nós usando esses detalhes. Legal? Então vamos lá devagarinho. Preciso olhar para essa expressão e enxergar dessa forma. Visão ninja. Vou tirar o menos 1 dali. Vou passar lá para o outro lado. Então vamos escrever aqui, ó. 2x, 1 foi para o outro lado, mais 1. Isto é igual a y elevado ao quadrado mais 6 vezes o y. E nessas questões, gente, nós precisamos lembrar da diferença de quadrados. O que gera isso para nós? Ó, a diferença de quadrados, tá? Tanto para o x quanto para o y, independentemente de qual seja. A diferença de quadrados, ela resulta um trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito. Eu preciso de um trinômio quadrado perfeito aqui, ó. Trinômio quadrado perfeito significa que eu vou ter 3 termos que foram resultados de um quadrado da diferença de 2 valores. Como que eu vou achar agora o trinômio aqui, ó? Quem é a raiz quadrada desse cara? Y. Tem um cara aqui que eu precisaria ter calculado a raiz quadrada dele. Não sei quem é. A raiz quadrada desse número que eu não conheço, tá? Ó, raiz quadrada desse número que eu não conheço, vezes a raiz quadrada desse que eu conheço que é o y. Sendo dobrado o seu valor, tem que dar o cara do meio. Então dessa forma você consegue descobrir qual é o número que está faltando. Bel, não consegui enxergar, então eu vou te ajudar. Aqui é o 9. Por quê? Porque a raiz quadrada de 9 vale 3. A raiz quadrada de y ao quadrado é y. 3y, se eu dobrar, vira 6y. Então tá aqui o cara do meio. Sempre que isso acontecer, a gente tem um trinômio quadrado perfeito. Só que qual é o detalhe? Se eu acrescento 9 do lado direito, lembre-se que a nossa equação era essa. Eu vou apagar de novo para você. Ó. Se eu acrescento 9 do lado direito, eu tenho que acrescentar 9 também do lado esquerdo. Tem que trabalhar com a ideia de equação. Em ambos os lados eu preciso acrescentar esse mesmo valor. Então do lado esquerdo ficará para nós 2x mais 1 mais o 9. E do outro lado ficará y ao quadrado, né? Mais 6y mais 9. E quando eu olho para isto, o que sabemos? Do lado esquerdo, 2x mais 10. E do lado direito eu já escrevo o meu quadrado da diferença, que vai ser y mais 3 elevado ao quadrado. Nota que se você lembra da matemática básica, você vê que o resultado desse cara é justamente o que está aqui. Então, y mais 3 ao quadrado, quem é para nós? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então essa expressão está correta aqui. E lá do outro lado eu juntei, porque senão a igualdade ela passa a ser mentirosa se eu não acrescento o 9 do lado de lá também. Tem que colocar o 9 dos dois lados. Feito isso, vou manipular essa escrita agora, porque lembre-se, o meu objetivo é escrever dessa forma. Então quando eu olhei para o cara que está lá embaixo, então eu vou colocar o 2 em evidência. E escrevemos 2 que vai multiplicar x mais 5. Isto é igual a y mais 3 elevado ao quadrado. Então, notando o que eu escrevi ali na última linha em vermelho, desculpa os daltônicos aí, você faz uma comparação com o que está escrito aqui. Ó. Eu sei que a equação de uma parábola, onde o quadrado está no y, é dada assim, ó, 4p, que vai multiplicar x
menos o x do vértice. Isto é igual a y menos o y do vértice. Aí quando você olha para essa escrita e pelo que eu escrevi lá embaixo, olha o que eu tenho, 2 que multiplica x mais 5 sendo igual... Ah, ali tem um quadrado, ó, já estava esquecendo, quadrado lá em cima. Então você tem y mais 3 elevado ao quadrado. Cara, se é muita magia, tá aqui pronto, ó. O que eu sei olhando para essa imagem? O x do vértice vale menos 5, cuidado, né? Porque menos ou menos vai dar o mais 5. E o y do vértice vale menos 3. Então, estas são as coordenadas do vértice que ele chamou de Azinho e Bzinho. Então, aqui nós temos menos 5 como a coordenada do x do vértice e menos 3 como a coordenada do y do vértice, tá? O valor dele, na verdade, né? A coordenada ela tá aqui. E aí, nessa parafernália toda, ô Bel, e o 4p igual a 2? Não, aqui a gente não mexe nisso. Eu não quero trabalhar com diretriz, não quero trabalhar com nada disso, tá? Mas esse é o contexto. Feito isso, pergunta ou afirmação, melhor dizendo, que a Federal fez para você. Nós queremos saber o que significa o módulo, olha aí mais uma vez, o módulo de A mais 4 vezes o B. Agora que a gente sabe quem é A e quem é B, terminamos a informação. Queremos calcular o módulo de A, menos 5, mais 4 vezes o B é menos 13, então aqui já vou colocar direto, ó, menos 12. Então, o módulo de menos 17 vale 17. O que a Federal falou para você? Ó, gente, sabendo que nós temos isto sendo uma parábola e que esta informação é o vértice daquela parábola, este número, que é o módulo do menos 17, que eu cheguei, que é o 17, este número é divisor de 68. Verdade. Porque o que eu sei, 68, quando você divide por 17, a tua resposta dá 4. Ou seja, 17 divide 68. Como 17 divide 68, a afirmação 32, ela é uma afirmação verdadeira. E ufa, terminamos a questão 25 para você. Você já deve estar olhando o gabarito aí da questão. Temos como itens verdadeiros nessa questão 25, afirmação 1, afirmação 8, afirmação 16 e a afirmação 32, totalizando 57, como sendo o gabarito da sua questão. E aí espero que você tenha entendido tudo que eu fiz. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixa o joinha aí, curte aí para nós, tá? Compartilha, se inscreve, ativa para você ser notificado para os próximos vídeos. As próximas resoluções para você ficar estudando aqui junto comigo, legal? Galera, espero ter te ajudado. Abraço, mais uma vez, fui. Valeu!